Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E iremos nessa oportunidade apresentar para vocês a importância de fazer um levantamento das suas despesas fixas e também uma metodologia de apropriação desses números para definir aí o valor do seu produto, o valor da sua mercadoria. Sou José Marta Galhapeta, do canal Monetários, e já aproveito para solicitar o seu like. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Bora lá então? Vamos aqui de uma forma bem simples partir da seguinte situação. Digamos que temos aqui alguns produtos que uma loja comercializa e que possuem a seguinte distribuição. Eu tenho aqui uma camisa que eu tenho um preço de venda de R$ 50, um custo de aquisição de R$ 25 e um lucro também de 25. Ou seja, 50% da minha venda está destinado então à obtenção do lucro, sendo então que o meu lucro é 100% do meu valor de entrada. Eu tenho uma calça que eu vendo a 80, tenho um custo de 40 e da mesma forma eu tenho a mesma distribuição de rentabilidade aqui com um lucro de 40, ou seja, 50% do valor do preço atribuído ao lucro e corresponde então a 100% do meu custo. Ou seja, eu comprei a 40 e vendi a 80, vendi pelo dobro. E assim a mesma situação para a blusa, ao qual eu vendo a 70, tem um custo de 35 e um lucro também de 35. E finalmente eu tenho uma saia que eu vendo a 60, tem um custo de 30, novamente eu aplico a minha margem de lucro de 100% do meu custo, então mais R$ 30, que é 50% do valor da minha venda. Então eu tenho aqui nessa tabela a definição desses valores com as respectivas vendas no período. Então eu tenho aqui a camisa, eu vendi 95 unidades, eu tenho um custo unitário de 25, conforme nós vimos ali em cima, que me dá um custo total de 2.365. O meu valor de venda é R$ 50, que me dá uma receita de 4.750. Então esse produto me dá um lucro aqui de 2.365. E assim sucessivamente para todos os outros produtos, eu fiz a distribuição conforme está ali na nossa definição inicial. Então eu tenho um total de 285 vendas, um custo de aquisição de 9.125, uma receita total de 18.250, que me deu um lucro aqui de 9.125. Se eu dividir o valor do meu lucro pela receita total, eu demonstro aqui que 50% da minha receita está destinado ao lucro. Então, ou seja, metade do que eu vendo, eu recebo como lucro. Se eu dividir o meu lucro pelo meu custo, eu tenho que o meu lucro é 100% do valor do meu custo, que é basicamente o que a gente viu aqui nos exemplos das nossas mercadorias. Eu tenho aqui, por exemplo, na camisa, R$ 50 que é a venda, que é o 100%, metade é custo e a outra metade é lucro. E o lucro corresponde a 100% do meu custo, ou seja, dobrei o valor de aquisição. Fizemos esses cálculos só para você entender melhor aí essa distribuição. Olhando para o lucro e para a demonstração aqui apresentada, percebemos então que existe uma boa condição de venda aqui para esses produtos. Esta prática de pegar o valor inicial, ou seja, o valor de aquisição, e aplicar o dobro ou aplicar um percentual sobre esse valor, é bastante comum, principalmente para quem está iniciando aí no processo de venda, no processo de repasse de mercadorias, que pode de alguma forma trazer um bom retorno, mas não dá nenhuma margem de avaliação desses valores em função da rentabilidade, como se poderia melhorar esse preço, se poderia inclusive ter uma competitividade melhor em relação à concorrência, em função da definição do preço mais adequado. Então é importante reconhecer e analisar outros valores que são inerentes ao funcionamento da minha empresa, na hora da definição de preço e até das estratégias de comércio da organização. E um desses valores seria o levantamento, a mensuração e a distribuição das despesas dentro dos preços. Então vamos ver a seguinte situação. Uma empresa comercial, geralmente as despesas variáveis são aquelas relacionadas aí aos custos de aquisição dos produtos. E os fixos são as despesas inerentes aí ao funcionamento da empresa, que não variam nem em função da venda e nem em função da produtividade. Ou seja, independente da empresa produzir, vender ou não, aquela despesa geralmente vai ter de forma ali todo mês para ser reconhecida. Seriam, por exemplo, os gastos com salários, que pode ser o seu próprio salário, caso você for o único operador da empresa, ou o seu salário mais algum funcionário. As despesas com internet, telefone, as despesas ali com internet, telefone, tecnologia, ou seja, aquelas condições que você tem para operar aí o seu negócio, o próprio lugar da loja, seu ponto comercial, se caso existir. No caso aqui nós temos 2.250. Os gastos com locomoção, ou seja, combustível, o próprio transporte coletivo, luz, água, ou seja, aqueles gastos que você tem todo mês ali com energia, com água. E outras despesas que podem ser recorrentes todo mês, como honorários para o contador, algumas taxas que você paga de contribuição, IPTU, por exemplo. É importante fazer o levantamento aí de todos os seus gastos que você tem com despesas fixas. Assim você também teria que fazer o levantamento dos custos diretamente envolvidos à produção, no caso de uma indústria. Para simplificar aqui a nossa didática, vamos nos ater então a uma empresa comercial que tem essa operação bastante simplificada. Nós temos no canal outros trabalhos onde nós abordamos de forma bem mais aprofundada os levantamentos dos valores, tanto para uma indústria, para um serviço, para uma empresa comercial, de forma bem detalhada, inclusive disponibilizando para vocês planilhas gratuitamente. Então acesse o nosso canal e busque aí os conteúdos que sejam de seu interesse. Então voltando aqui, eu tenho uma despesa total fixa de 9.800. Lógico que esse valor ele sofrerá variações de um mês para o outro, em função de um aumento do gasto de energia,
a redução do uso de telefone, uma hora extra que você pagou ali para o seu funcionário. Então podem haver aí pequenas variações de um mês para o outro nesses valores. Importante ficar atento, principalmente para ver se não está impactando no seu preço e na rentabilidade da sua empresa. Então é muito importante eu levantar e reconhecer o valor das minhas despesas fixas dentro do meu processo, independente do tamanho da empresa. Se você gasta aí R$ 200 com despesas fixas ou R$ 100.000, o importante é reconhecer esses valores e aplicar no seu preço. Então nós temos aqui nessa tabela os mesmos dados apresentados anteriormente, mas vamos agora criar então uma condição para a apropriação das despesas fixas ao meu preço do produto. Um dos valores que você precisa encontrar é o percentual correspondente às despesas fixas da sua empresa, que vai representar o quanto que a despesa fixa está onerando aí a sua receita. Então, para encontrar esse valor é muito simples. Você vai pegar o valor da despesa fixa, no nosso caso ali foi de 9.800, e vai dividir pelo faturamento. Seria então 9.800 dividido pelos 18.250, que me deu um percentual aqui de 53,70%. Então, só por esse resultado, eu já consigo perceber que o meu faturamento, ou seja, minhas vendas, não estão cobrindo aí a minha despesa fixa. Eu teria um valor aqui no mínimo 50% para empatar. Então, a gente percebe que eu tenho aqui um custo total de 18.925 contra uma receita de 18.250, que me deu um prejuízo de R$ 675. Como é que eu faço a distribuição, então, da minha despesa fixa em relação ao meu produto? Uma das formas mais simples, quando eu já tenho aqui definido previamente um preço de venda, posso simplesmente apropriar o meu percentual para cada produto. Eu venho aqui e aplico 53,70% sobre o meu preço de venda, e assim para cada um dos meus produtos. E eu vou chegar, então, nesse valor de 18.925, que seria a despesa fixa de 9.800 mais o valor da aquisição das minhas mercadorias, que foi de 9.125. Então, bate certinho aqui. E para calcular o custo total de cada produto, eu multiplico as quantidades pela soma do custo de aquisição mais o valor da despesa fixa. E como estão colocado, essa operação me deu um prejuízo de R$ 675, quando no primeiro momento eu estava aqui com um lucro de 9.125. Então, simplesmente definir o lucro somando um valor fixo ou um percentual apenas ao custo de aquisição, sem considerar outras despesas, pode gerar essa situação. Então, eu teria que fazer um ajuste aqui nos meus preços de vendas para absorver tanto essa despesa fixa, como também o lucro desejado. Nós vamos utilizar essa planilha de precificação para demonstrar de forma prática como seria a definição do preço de venda de produtos de uma forma bem mais elaborada. Essa planilha ela foi material de outro vídeo aqui no canal, onde nós temos aí o tutorial completo, como definir a precificação de produtos e mercadorias, e também da metodologia de utilização da própria planilha. Eu vou deixar o card desse vídeo no final dessa apresentação, para que você tenha acesso e também conhecer esse material. E essa própria planilha eu também vou deixar na descrição desse vídeo, para que você possa baixar, fazer uso e simulações da mesma. Então vou trazer para cá aqueles nossos produtos, vou criar aqui então mais 4 linhas. Vou aumentar aqui um pouco para dar mais visibilidade. Ok, então vou lá buscar meus produtos. Eu tenho camisa, calça e saia. Vou trazer meus nossos custos de aquisição. Vamos trazer também as quantidades vendidas. Lembrando que essas quantidades ela podem ser a média aí das suas operações ou uma estimativa que você possa fazer caso você está começando ou está no início do seu negócio. Então eu trouxe para cá nossos valores, ele já me calculou aqui então aquele custo variável de 9.125, o total das mercadorias, então ele já me calculou aqui o meu preço de venda estimado em função dessas métricas que foi ali definidas. Então essa planilha ela é bem completa, inclusive vai te dar aqui a possibilidade de fazer um previsto realizado em função do que você planejou e realmente executou cada mês. Então você pode baixar a planilha e também assistir o vídeo completo com todo o tutorial para entender melhor aí o seu funcionamento. Nessa apresentação, nós estamos fazendo uso da planilha como auxiliar na definição dos valores que nós estamos incorporando. Então eu tenho aqui a nossa condição e eu preciso então definir o meu preço de venda. Então eu tenho que fazer essa nova distribuição. Então usando essa planilha de cálculo ela me facilita. Eu venho aqui e vou colocar o meu custo fixo, que é de 9.800. Então agora eu vou assumir esse valor. E ela me calculou então aqui o valor estimado para a minha nova venda. Então eu posso trazer esse valor para cá. Então, com esse novo valor, eu consigo, então, absorver toda a minha despesa fixa. Lógico que eu podia também somar aqui, né? 40 com mais 42,96, 82,96. Seria essa nova condição de preço aí. Agora, eu quero definir a minha margem de lucro. Digamos que eu quero um lucro de 15%. Então, eu vou botar aqui 15% de lucro para todos os produtos. Posso aqui nessa planilha ter um produto ou outro, uma rentabilidade melhor, outro menor. Então, eu vou botar um lucro igual para todos. Teria agora essa nova distribuição. Agora eu tive um lucro aqui de R$ 3.339. E esse seria o novo valor de venda aí relacionado a esse produto. Realmente aqui ele me dá 15% de lucro. Outra situação que pode ocorrer é o pagamento de impostos, que também não foi ainda levantado. Que é importante, junto com as despesas fixas, também definir aí
percentual de impostos aí que você vai pagar sobre o seu faturamento. Vamos colocar aqui 4,5%. Digamos que é uma empresa que adota o Simples Nacional e tem essa condição mais apropriada. Então eu terei aqui uma nova condição. Vou pegar esse novo valor, só que ele me deu 20% aqui. Lógico, eu vou ter que colocar o meu imposto aqui também, 4,5%. Lógico que eu consigo fazer toda a minha distribuição de preços nessa mesma planilha. Se eu montar essa tabelinha aqui, conforme já demonstramos, calculando aqui o custo total, eu tenho aqui meu valor de venda, eu posso fazer uma fórmula aqui que é apresentando a seguinte condição. Vou pegar o custo total, seria a soma da minha despesa variável mais despesa fixa, vou multiplicar então pelo valor de percentual do lucro que eu defini para a minha empresa. Aí eu pego esse valor resultante e vou somar com a minha despesa relacionadas. Então eu crio essa função. Então digamos que eu quero aqui os mesmos 15%. Vou ter o faturamento de 21.763, vou pagar todas as minhas despesas variáveis, todas as minhas despesas fixas, e ainda vai me sobrar 2.838. Claro que você vai identificar se esses valores são competitivos. A planilha aqui ela te dá essa condição. Aqui no valor aplicado você pode fazer uma projeção, botar R$60 aqui, R$100 aqui, 90 aqui e 78 aqui. Então, digamos que seria um preço, se for no mercado, aí seria um preço atrativo. Aí você vai ver então como que ficaria essa nova configuração. Pela receita projetada, eu teria o total de venda de 23.509. Pela nova configuração, eu teria 22.890. Vamos ver como ficaria então nessa rentabilidade. Aqui eu teria um lucro antes de imposto de renda de 3.526,40. Na minha simulação eu teria 2.934, uma diferença aí de cerca de R$600. Então seria aplicável esses valores sem nenhum problema. Lembrando que sobre o lucro ainda incide os impostos, principalmente do imposto de renda e como também da contribuição social sobre o lucro. Então vamos colocar a estimativa aqui de 15% e vai me dar então o resultado final. Então aquele lucro que era 15% caiu para 12,75%. Então essa visão tem que ter também. Eu não vou ter mais 15% aqui de lucro. Se eu quiser ter esses 15%, eu vou ter que fazer um aumento na minha projeção aqui. Vou botar aqui 17%. Aí já cheguei próximo do valor, já cheguei a 14,45. Então você pode usar essa planilha aqui, com certeza, para fazer toda essa condição. Mas aqui também você consegue fazer essa abordagem. Então eu coloquei aqui 15%, tive uma rentabilidade interessante, ficou na verdade em 13%, descontando meu imposto. Vou botar aqui, vai analisar se seus preços continuam competitivos. Então essa é a forma de você fazer um levantamento aí do seu preço de venda. E ficar sempre atento aqui ao nosso percentual de despesas fixas. Lembrando que foi 53,70 a nossa condição inicial, e digamos que em determinado período teve essa condição de faturamento aqui de 24 mil, e se mantido aí aquela média de despesa fixa, teria então aqui agora uma condição de 40% de percentual. Então você vê que seria algo mais atrativo. Então você vai aí monitorando tanto o seu faturamento como o seu custo. Se tiver uma condição que te possibilite melhorar o teu preço, te tornar mais competitivo, te dando uma rentabilidade ainda satisfatória, você pode aqui fazer uma redução de preços para melhorar a sua competitividade. Se caso, por uma eventualidade, o teu custo fixo também aumentou, você está tendo agora uma despesa fixa aí na faixa de 12 mil reais. Então você vê que ele já passou aqui para quase 50%. Lembrando que acima de 50% você vai estar no prejuízo. Está te dando um lucro aqui de 10%. Então tem que estar atento aqui a esses valores e como é importante reconhecer esses números até para você ir aqui e buscar fazer algum ajuste, reduzir aqui o aluguel, buscar economizar onde você está tendo excesso de gastos, enfim. Então vimos aí como realmente é importante ter essa análise, essa avaliação das despesas fixas para você ter seus preços e a sua empresa de forma mais adequada. Como nós vimos aí, é imprescindível você conhecer seus valores das despesas fixas e reconhecer esses números na hora de definir o preço do seu produto, da sua mercadoria. Então, se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like e inscreva-se no canal para ter acesso a todos os nossos materiais. Agradeço imensamente a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.